Tu és aquilo que pensas, de James Allen. Prefácio. Este pequeno livro, que resulta de meditação e de experiência, não pretende ser um tratado sobre o poder do pensamento, um tema já exaustivamente esmiuçado e acerca do qual já tanto se escreveu. É mais sugestivo do que explicativo e tem como objetivo estimular homens e mulheres a descobrirem e a tomarem consciência que são eles próprios os criadores de si mesmos. É a função dos pensamentos que escolhem e fomentam, que esse entendimento é o tecelão de excelência tanto do traje interior, que é o nosso caráter, como das vestes exteriores, que são as circunstâncias da vida. E que, se até ao momento podemos ter tecido essas roupas com ignorância e dor, de agora em diante poderemos tecê-las de uma forma consciente e feliz. Pensamento e caráter. A máxima "tu és aquilo que pensas ser" abrange não só a totalidade do teu ser, como todas as condições e circunstâncias da tua vida. O ser humano é, literalmente, aquilo que pensa, sendo o seu caráter a soma completa de todos os seus pensamentos. Tal como a planta nasce da semente, e sem ela não pode existir, cada ato do homem brota das sementes ocultas do seu pensamento, e sem elas jamais poderia ocorrer. Isto aplica-se não apenas aos atos ditos espontâneos e imprevisíveis, mas também aos praticados deliberadamente. Os atos são a flor do pensamento, e a alegria e o sofrimento são os seus frutos. De igual modo, também o homem colhe frutos doces ou amargos do próprio pomar. Foi o pensamento da mente que nos fez. O que somos, por pensamentos, foi forjado e criado. Se a mente do homem foi com maus pensamentos alimentada, a dor seguir-se-á, como a roda da carroça segue a passada do boi. Se ele conservar em pureza o pensamento, segui-lo-á a felicidade. Como a sua própria sombra, não há que duvidar. O homem é a evolução por lei, não uma criação artificial, e a causa e efeito são tão absolutos e invariáveis no reino oculto do pensamento como no mundo das coisas visíveis e materiais. Um caráter nobre e bom não é consequência da sorte ou do acaso, mas sim o desfecho natural que surge de um esforço constante em se manter pensamentos dignos. De igual modo, e pelo mesmo processo, um caráter ignóbil e desprezível resulta de se acolher constantemente pensamentos impróprios. O homem cria-se ou desfaz-se a si mesmo. No arsenal das ideias, forja as armas com que ele próprio se destrói, tal como molda as ferramentas com as quais constrói para si mansões paradisíacas de alegria, força e paz. Através da escolha dos pensamentos certos e da sua genuína aplicação, o homem ascende à perfeição. Pela aplicação errada e abusiva do pensamento, desce ao mais baixo dos níveis. É entre estes dois extremos que se encontram todas as variantes do caráter, e é o homem o seu criador e mestre. De todas as mais belas verdades ligadas à alma, restauradas e trazidas à luz desta era, nenhuma é mais feliz ou mais profícua de promessa e confiança divinas do que esta. O ser humano é o dono e o senhor do seu pensamento, o modelador do caráter e o criador e forjador das suas condições, do seu ambiente e do seu destino. Como ser dotado de força, inteligência e amor, e senhor dos seus próprios pensamentos, o homem detém a chave de todas as situações e tem dentro de si a entidade transformadora e regeneradora através da qual consegue fazer de si mesmo aquilo que desejar. O homem é sempre o mestre, mesmo no seu estado de maior fraqueza e desamparo, mas é na sua fraqueza e degradação que se revela o mais insensato dos mestres, que desgoverna o próprio lar. Só quando se dedica a refletir sobre a sua condição e a buscar diligentemente a lei pela qual foi criado, é que se torna o mais sensato dos mestres, direcionando as suas energias com inteligência e orientando os seus pensamentos para questões que lhe são proveitosas. É,
assim, um mestre consciente. E o homem só consegue sê-lo após descobrir dentro de si as leis do pensamento. Uma descoberta que apenas tem por base a dedicação, a autoanálise e a experiência. Tal como o ouro e os diamantes, que apenas se encontram através de intensa procura e mineração, o ser humano precisa de escavar bem fundo na sua alma para poder alcançar todas as verdades do ser. De igual forma, se souber vigiar, controlar e adaptar os seus pensamentos, identificando as relações entre as causas e os efeitos, tanto sobre si como sobre os outros, e sobre as circunstâncias da sua vida, e aproveitando cada experiência e cada acontecimento cotidiano, por mais banal que sejam, alcançará o conhecimento de si próprio. Assim, acabará por provar inequivocamente que é ele o arquiteto do seu próprio caráter, o modelador da sua vida e o criador do seu destino. Ao seguir nesse sentido, e em nenhum outro, cada pessoa irá ao encontro da lei absoluta que dita que aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. E a quem bate, a porta se abrirá. Apenas pela paciência, pela prática e pela incessante perseverança, alguém poderá transpor a porta do templo do conhecimento. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. E a quem bate, a porta se abrirá. O efeito do pensamento sobre as circunstâncias. Podemos comparar a mente do ser humano a um jardim, que tanto pode ser meticulosamente cultivado como deixado ao abandono. Mas, quer seja estimado ou descurado, irá forçosamente gerar resultados. Podemos comparar a mente do ser humano a um jardim, que tanto pode ser meticulosamente cultivado como deixado ao abandono. Mas, quer seja estimado ou descurado, irá forçosamente gerar resultados. Se não forem lançadas à terra sementes boas, as ervas daninhas tomá-la-ão e continuarão a multiplicar-se. Tal como um jardineiro cultiva a sua terra, mantendo-a livre de ervas daninhas e plantando os frutos e as flores de que precisa, também o ser humano pode e deve cuidar do jardim que é a sua mente, arrancando os pensamentos maus, desnecessários e impuros, e cultivando as flores e os frutos dos pensamentos bons, proveitosos e impolutos, na busca da perfeição. Por essa via, o homem acabará, mais cedo ou mais tarde, por descobrir que é o jardineiro mestre da sua alma, o diretor da sua vida. E dentro de si estará, igualmente, a descobrir as leis do pensamento, compreendendo cada vez com mais precisão até que ponto as forças do pensamento e os elementos mentais operam em sintonia na formação do seu caráter, das circunstâncias e do destino. Pensamento e caráter são uma e a mesma coisa, uma vez que o caráter só consegue manifestar-se e descobrir-se através do ambiente e das circunstâncias. As condições exteriores da vida de uma pessoa revelar-se-ão sempre harmoniosamente relacionadas com o seu estado interior. Isso não significa que as circunstâncias da vida de uma pessoa, a determinada altura da sua existência, sejam reveladoras do seu caráter como um todo. Revela apenas que essas circunstâncias se encontram tão intimamente ligadas a um qualquer fator do pensamento fundamental que naquele preciso momento são indispensáveis para o seu desenvolvimento. Todo o ser humano está onde está pelas leis do seu próprio ser. Foram os pensamentos que incultou ao seu caráter que o levaram ao ponto onde se encontra. E na forma como a sua vida está organizada, não existe qualquer elemento de casualidade. É tudo resultado de uma lei que não falha. E isto revela-se tão verdadeiro para aqueles que se sentem em desarmonia com o meio que os rodeia, como aos que vivem satisfeitos com este. Como ser evolutivo e em constante desenvolvimento, o homem está onde está
para que se consiga perceber de que pode crescer. E, à medida que aprende a lição espiritual que cada circunstância de vida lhe transmite, ela passa e dá lugar a uma nova conjuntura. Enquanto acreditar ser o fruto das circunstâncias externas, o homem será sempre fustigado por estas. Contudo, ao ver-se a si mesmo como um poder criativo que permite controlar o solo e as sementes ocultas do seu ser, que é de onde verdadeiramente germinam as circunstâncias, aí sim torna-se dono e senhor legítimo de si mesmo. Enquanto acreditar ser o fruto das circunstâncias externas, o homem será sempre fustigado por estas. As circunstâncias nascem do pensamento. Qualquer homem que, a determinada altura da sua vida, tenha exercitado o autocontrolo e a autopurificação, o sabe, pois terá certamente percebido que as circunstâncias se alteram na exata proporção do seu novo estado mental. E isto é tão verdadeiro que, quando o ser humano se dedica verdadeiramente a corrigir os seus defeitos de caráter, transformando-se e evoluindo positivamente, passa rapidamente por uma série de contratempos. A alma atrai aquilo que secretamente acolhe, tanto o que ama como o que teme. Atinge o auge das suas maiores ambições, desce ao nível dos seus desejos mais impuros. As circunstâncias são os meios através dos quais a alma recebe aquilo que é dela. Todo o pensamento semeado, ou que deixemos cair na mente e lá se enraizar, mais tarde ou mais cedo, florescerá numa ação que irá gerar os seus próprios frutos de oportunidade e de contexto. Bons pensamentos geram bons frutos. Maus pensamentos geram maus frutos. O mundo exterior das circunstâncias molda-se ao mundo interior do pensamento. E as condições externas, tanto as aprazíveis como as desagradáveis, são fatores que contribuem para o bem-estar final do indivíduo. Enquanto ceifeiro da própria colheita, o ser humano aprende quer pelo sofrimento, quer pela alegria. Ao ir em busca dos seus desejos, aspirações e pensamentos mais íntimos, pelos quais se permite dominar, perseguindo ilusões passageiras ou trilhando firme e persistentemente o caminho do mais forte empenho, o ser humano consegue finalmente atingi-lo e concretizá-lo em pleno. Cumprir-se-ão sempre e em todo o lado as leis do crescimento e da adaptação. O homem não vai parar ao asilo ou à prisão pela via da tirania do destino ou das circunstâncias, mas sim pelo trilho dos maus pensamentos e dos desejos primários. Tampouco o homem puro cai no mundo do crime pela mão de uma qualquer força exterior. O pensamento criminoso há muito que vinha sendo alimentado secretamente no seu coração, e a oportunidade simplesmente revelou o poder armazenado. As circunstâncias não fazem o homem, revelam-no a si próprio. Não existem condições para se cair no vício e no sofrimento dele resultante, apenas inclinações viciosas. De igual modo, ninguém alcança a virtude e a felicidade que esta acarreta sem cultivar constantemente aspirações virtuosas. Assim, o homem, enquanto dono e senhor do seu pensamento, é criador de si mesmo, o autor e modelador de tudo o que o rodeia. A alma revela-se logo no nascimento, e a cada passo da peregrinação terrena atrai conjuntos de condições que a descobrem e que são os reflexos da própria pureza e impureza, da sua força e da sua fraqueza. As pessoas não atraem aquilo que querem, mas sim aquilo que são. As pessoas não atraem aquilo que querem, mas sim aquilo que são. Os seus caprichos, fantasias e ambições são contrariados a cada passo, mas os seus pensamentos e desejos mais profundos são nutridos pelo seu próprio alimento, seja limpo ou imundo. A divindade que forja os nossos destinos está dentro de nós. É o nosso próprio eu. É o homem que se algema a si próprio. Os atos e pensamentos são carrascos do destino. Aprisionam se forem desprezíveis,
De igual modo, são anjos da liberdade. Libertam se forem nobres. O homem não recebe na justa medida daquilo que deseja ou que pede, mas sim por aquilo que justamente merece. Os seus desejos e preces apenas são atendidos quando em harmonia com os seus pensamentos e ações. À luz desta verdade, o que poderá querer dizer lutar contra as circunstâncias? Significa que o homem vive constantemente revoltado contra um efeito, enquanto simultaneamente vai nutrindo e preservando no coração a sua causa. Essa causa pode assumir a forma de um vício consciente ou de uma fraqueza inconsciente. Mas, seja de que forma for, retarda obstinadamente os esforços do seu detentor e, assim, reclama por uma solução. As pessoas anseiam por melhorar as suas condições de vida, mas não estão dispostas a melhorar-se a si mesmas e, dessa forma, mantêm-se prisioneiras. Aquele que não se afasta da autocrucificação nunca deixará de concretizar o objetivo no qual o seu coração está fixado. Isto é tão verdade para as coisas terrenas como para as coisas divinas. Mesmo o homem cujo único propósito é obter riqueza tem de estar preparado para fazer grandes sacrifícios pessoais antes de alcançar esse objetivo. Quanto mais terá de sacrificar aquele que deseja alcançar uma vida sólida e estável. Tomemos como exemplo uma pessoa extremamente pobre. Vive numa extrema ansiedade para melhorar as suas condições de vida e o conforto do lar, mas está sempre a faltar ao trabalho e considera que é justo tentar enganar o patrão, justificando-se pelo facto de receber um salário baixo e insuficiente. Essa pessoa não entende os fundamentos mais simples dos princípios que são a verdadeira base da prosperidade e não só se encontra totalmente incapaz de sair da sua desgraça como está, na realidade, a atrair para si própria uma miséria ainda mais profunda, alimentando e agindo de acordo com pensamentos ociosos, desonestos e cobardes. Vejamos agora uma pessoa rica, vítima de uma doença crónica e dolorosa provocada pela sua gula. Está disposta a despender grandes quantias para se ver livre da doença, mas não a sacrificar a satisfação da sua gula. Deseja satisfazer o desejo por iguarias requintadas e prejudiciais e, simultaneamente, manter a saúde. Essa pessoa fica absolutamente incapacitada de ser saudável, pois ainda não aprendeu os princípios básicos de uma vida salutar. Outro exemplo ainda, um patrão, empregador de mão de obra, alguém que adota medidas sinuosas e desonestas para evitar o pagamento de ordenados justos e, na esperança de obter grandes lucros, ainda os reduz. Alguém assim está totalmente desqualificado para alcançar a prosperidade e, quando se vir na falência, tanto no que toca à sua reputação como à sua riqueza, culpará as circunstâncias, sem se aperceber de que é o único responsável pela situação em que se encontra. Apresentei estes 3 casos apenas para ilustrar a verdade de que o ser humano é o responsável, embora quase sempre de forma inconsciente, pelas circunstâncias em que se encontra. Por isso, mesmo quando ambiciona um bom resultado, está constantemente a frustrar a sua realização pessoal, por encorajar pensamentos e desejos que não são possíveis de harmonizar com essa meta. Estes casos poderiam ser multiplicados e diversificados quase indefinidamente, mas não haverá necessidade, já que podes, se assim o entenderes, acompanhar na tua mente e na tua vida a ação das leis do pensamento. E, até que esse processo esteja concluído, meros fatores externos não podem servir de base de raciocínio. Contudo, as circunstâncias são tão complicadas, o pensamento está tão profundamente enraizado e as condições de felicidade variam tanto de indivíduo para indivíduo que o estado da alma de alguém, embora possa ser conhecido por ele próprio, não pode ser julgado por outra pessoa apenas do ponto de vista das condições externas da sua vida. Uma pessoa pode ser honesta em determinados aspectos e, no entanto, sofrer privações. Outra pode ser desonesta em diversos sentidos e, ainda assim, conquistar riqueza. Mas a conclusão que habitualmente se tira
de que uma pessoa fracassa devido à sua particular honestidade e de que outra prospera por ser particularmente desonesta, é resultado de um julgamento superficial que assume que alguém desonesto é quase que totalmente corrupto e que alguém honesto quase que inteiramente virtuoso. À luz de um conhecimento mais profundo e de uma experiência mais ampla, verifica-se que esse julgamento é errado. A pessoa desonesta pode ter algumas virtudes admiráveis que a outra não possui. E a pessoa honesta pode ter vícios detestáveis que na outra não existem. A pessoa honesta colhe os bons resultados dos seus atos e pensamentos honestos, mas também atrai para si sofrimentos causados pelos seus vícios. Da mesma forma, a pessoa desonesta colhe tanto o seu sofrimento como a sua felicidade. Uma pessoa pode ser honesta em determinados aspectos e, no entanto, sofrer privações. Outra pode ser desonesta e, ainda assim, conquistar a riqueza. Para a vaidade humana, é agradável acreditar que as pessoas sofrem em consequência das próprias virtudes. Mas, enquanto o homem não tiver arrancado da mente todos os pensamentos doentios, amargos e impuros, e não tiver lavado da alma todas as máculas do pecado, não estará em posição de saber e afirmar que as suas dores resultam das suas boas características e não das más. E, nessa caminhada, muito antes ainda de ter alcançado a perfeição suprema, irá encontrar a grande lei que é absolutamente justa e que, por isso mesmo, não dará o bem pelo mal e o mal pelo bem. Na posse de tal conhecimento, ao olhar para trás, para a sua ignorância e cegueira, saberá que a vida é, e sempre foi, uma ordem justa, e que todas as suas experiências passadas, boas e más, foram o resultado equitativo do seu eu não evoluído, mas ainda em processo de evolução. Bons pensamentos e ações jamais produzirão maus resultados. Maus pensamentos e ações jamais produzirão bons resultados. E é o mesmo que dizer que do trigo só poderá nascer trigo e do joio só nascerá joio. O ser humano percebe esta lei na natureza e atua de acordo com ela, mas poucos a compreendem no campo espiritual e moral, embora aqui o seu funcionamento seja igualmente simples e incontornável, e, deste modo, não cooperam com ela. O sofrimento é sempre o efeito do pensamento errado em algum sentido. É uma indicação de que o indivíduo está em desarmonia consigo mesmo, com a lei do seu ser. O único e supremo propósito do sofrimento é purificar, queimar tudo o que é dispensável e impuro. O sofrimento cessa para aquele que é puro. Não faria qualquer sentido levar o ouro ao fogo depois de as impurezas terem sido eliminadas, pelo que um ser perfeitamente puro e esclarecido não poderá sofrer. As circunstâncias com que um ser humano se depara no sofrimento são resultado da desarmonia da sua mente. As circunstâncias que encontra na bem-aventurança são resultado da sua harmonia mental. A bem-aventurança, não a posse de bens materiais, resulta do pensamento correto. A miséria e a infelicidade, não a falta de bens materiais, são resultados do pensamento errado. Uma pessoa pode ser amaldiçoada e rica, tal como pode ser abençoada, mas pobre. A bem-aventurança e a riqueza só se juntam quando os bens materiais são sábia e corretamente usados. Alguém pobre só desce à miséria quando encara a sua sorte como um fardo que lhe foi injustamente imposto. Indigência e indulgência são os dois extremos da infelicidade. Ambos são igualmente antinaturais e resultado de uma desordem mental. Ninguém estará devidamente preparado enquanto não for um ser feliz, saudável e próspero. A felicidade, a saúde e a prosperidade são o resultado de um ajuste harmonioso do interior com o exterior, do homem com o ambiente que o rodeia. A felicidade, a saúde e a prosperidade são o resultado de um ajuste harmonioso do interior com o exterior, do homem
com o ambiente que o rodeia. Uma pessoa só começa a ser alguém quando deixa de se lamentar e culpabilizar e passa a procurar a justiça oculta que regula a vida. E, à medida que adapta a sua mente a esse fator regulador, deixa de culpar os outros pela sua condição e ergue-se sob pensamentos fortes e nobres. Deixa de se rebelar contra as circunstâncias e começa a usá-las como recursos para alcançar um progresso mais rápido e como um meio para descobrir dentro de si próprio forças e capacidades escondidas. A lei, não o caos, é o princípio que domina o universo. A justiça, não a injustiça, é a alma e a substância da vida. E a honestidade, não a corrupção, é a força que molda e impulsiona o governo espiritual do mundo. Assim, o ser humano tem apenas de se corrigir para descobrir que o universo está certo. Durante esse processo de correção, descobrirá que, à medida que altera os seus pensamentos em relação às coisas e aos outros, as coisas e os outros vão também alterar-se em relação a si. A prova desta verdade reside dentro de cada pessoa, e isso pode ser facilmente verificado através de introspeção sistemática e de autoanálise. Se alguém alterar radicalmente os seus pensamentos, ficará espantado com a rápida transformação que irá ocorrer nas condições materiais da sua vida. O ser humano crê que o pensamento pode ser mantido em segredo, mas não pode. O pensamento cristaliza-se rapidamente num hábito e o hábito torna-se em circunstâncias. Pensamentos grosseiros cristalizam-se em hábitos de embriaguez e luxúria, que se tornam em circunstâncias miseráveis, infelizes e de doença. Pensamentos impuros, de qualquer espécie, cristalizam-se em hábitos desgastantes e confusos, que se tornam em circunstâncias perturbadoras e adversas. Pensamentos medrosos, duvidosos e vacilantes cristalizam-se em hábitos fracos, cobardes e irresolutos, que se tornam em circunstâncias de fracasso, indigência e dependência. Pensamentos preguiçosos cristalizam-se em hábitos sujos e desonestos, que se tornam em circunstâncias de imundície e miséria. Pensamentos odiosos e reprovadores cristalizam-se em hábitos de acusação e violência, que se tornam em circunstâncias de injúria e perseguição. Pensamentos egoístas, de todos os tipos, cristalizam-se em hábitos egocêntricos, que se tornam em circunstâncias mais ou menos angustiantes. Por outro lado, pensamentos bons, de todos os tipos, cristalizam-se em hábitos graciosos e bondosos, que se tornam em circunstâncias felizes e positivas. Pensamentos puros cristalizam-se em hábitos de temperança e autocontrole, que tornam em circunstâncias de tranquilidade e paz. Pensamentos corajosos, autoconfiantes e determinados cristalizam-se em hábitos virtuosos, que se tornam em circunstâncias de sucesso, abundância e liberdade. Pensamentos enérgicos cristalizam-se em hábitos decididos e proativos, que se tornam em circunstâncias de satisfação. Se alguém alterar radicalmente os seus pensamentos, ficará espantado com a rápida transformação que irá ocorrer nas condições materiais da sua vida. Pensamentos amáveis e de perdão cristalizam-se em hábitos gentis, que se tornam em circunstâncias de proteção e preservação. Pensamentos de amor e altruístas cristalizam-se em hábitos que nos levam a esquecermos de nós mesmos em prol dos outros, que se tornam em circunstâncias de prosperidade garantida e permanente e em verdadeira riqueza. A persistência em determinada linha de pensamento, seja boa ou má, não pode deixar de produzir resultados sobre o caráter e as circunstâncias. Uma pessoa não pode escolher diretamente as circunstâncias da sua vida, mas pode escolher os seus pensamentos e, assim, indireta, mas seguramente, moldar as suas circunstâncias. A natureza ajuda cada pessoa a concretizar os pensamentos que mais estimula, oferecendo-lhe oportunidades que muito rapidamente trarão à superfície
tanto os bons como os maus pensamentos. Se uma pessoa deixar de ter pensamentos desprezíveis, o mundo inteiro tornar-se-á gentil para com ela e estará pronto para a ajudar. Se abandonar os pensamentos fracos e doentios, de todos os lados surgirão, surpreendentemente, oportunidades para a ajudar a concretizar as suas firmes resoluções. Se encorajar os bons pensamentos, nenhum vil destino a prenderá à miséria e à vergonha. O mundo é o seu caleidoscópio e as variadas combinações de cores, que se lhe apresentam sucessivamente a cada momento. São as imagens requintadamente ajustadas dos seus pensamentos em permanente movimento. Então serás aquilo que desejares ser. Deixa ao fracasso encontrar a sua pobre condição, nessa palavra estéril, situação, mas que o espírito despreza e livre de viver. Domina o tempo, ao espaço a atingir. Ilude a sorte, essa prepotente impostora, e ordena à circunstância opressora que deixa do trono e passa a servir. A vontade humana, essa força invisível, que da alma imortal descende em linha reta, pode abrir caminho a qualquer meta, ainda que surja um muro que pareça intransponível. Não te impacientes quando tiveres de esperar, mas aguarda como alguém que se sabe compreender. Quando o espírito se ergue e passa a comandar, os deuses estão prontos para obedecer. O efeito do pensamento na saúde e no corpo. O corpo é o servo da mente. Obedece às suas ordens, quer sejam deliberadamente escolhidas ou expressas de forma automática. O corpo é o servo da mente. Obedece às suas ordens, quer sejam deliberadamente escolhidas ou expressas de forma automática. Sob o comando de pensamentos impróprios, o corpo rapidamente se afunda em doença e decadência. Sob o comando de pensamentos belos e felizes, veste-se de juventude e beleza. Doença e saúde, tal como as circunstâncias, têm as suas raízes no pensamento. Pensamentos doentias irão expressar-se através de um corpo doente. Pensamentos medrosos, como se sabe, matam uma pessoa com a rapidez de uma bala. E estas continuam a matar constantemente milhares de pessoas, embora de uma forma menos rápida. As pessoas que vivem com medo da doença são aquelas que a contraem. A ansiedade enfraquece rapidamente todo o corpo, deixando vulnerável ao aparecimento de doenças. Já os pensamentos impuros, mesmo que não sejam fisicamente satisfeitos, depressa destroem o sistema nervoso. Pensamentos firmes, puros e felizes dão ao corpo vigor e graça. O corpo é um instrumento delicado e moldável, que responde prontamente aos pensamentos que o impressionam, e os hábitos mentais irão produzir sobre ele os seus efeitos, tão bons como maus. O ser humano continuará a ter sangue impuro e tóxico enquanto propagar pensamentos impuros. De um coração puro emerge um corpo puro e uma vida puros. De uma mente contaminada surge uma vida corrupta e um corpo pervertido. O pensamento é fonte da ação, vida e expressão. Purifica essa nascente e tudo o resto será puro. Uma mudança na dieta não ajudará quem não altera os seus pensamentos. Mas quando tornamos puros os pensamentos, não voltamos a desejar alimentos impuros. Se queres proteger o teu corpo, preserva a tua mente. Se pretendes rejuvenescer o teu corpo, embeleza a tua mente. Pensamentos maliciosos, invejosos, desapontados e desanimados roubam ao corpo toda a sua saúde e graça. Não é fruto do acaso. É produto de pensamentos amargos. Rugas que desfiguram são causadas por insensatez, furor e soberba. Conheço uma mulher de 96 anos que tem o rosto luminoso e inocente de uma menina. E conheço um homem bastante abaixo da meia-idade cuja face está marcada por contornos desarmoniosos. Um
é o resultado de um temperamento doce e otimista. O outro é fruto da raiva e do descontentamento. Assim, como não podemos manter uma casa fresca e saudável se não deixarmos entrar livremente nos nossos quartos o ar e a luz do sol, também um corpo forte e semblante luminoso, feliz ou tranquilo, apenas pode resultar de uma mente aberta a pensamentos de alegria, boa vontade e serenidade. Nos rostos dos idosos vemos rugas deixadas pela generosidade, outras por um pensamento firme e puro, e outras ainda que foram esculpidas pelo sofrimento. Quem não os distinguiria? Para aqueles que viveram uma vida de retidão, a velhice é calma, tranquila e suavemente amadurecida, como um pôr do sol. Recentemente vi um filósofo no seu leito de morte. Não era velho, apesar dos muitos anos. Morreu de forma tão suave e tranquila como havia vivido. Não existe melhor médico para afastar os males do corpo do que um pensamento alegre. Para dispersar as sombras da dor e da tristeza, não há consolo que se compare à benevolência. Uma mente que vive dominada por pensamentos de má vontade, cínicos, desconfiados e invejosos, está destinada à profundeza de uma prisão construída por si própria. Mas pensar bem de todos, ser amável com todos e aprender pacientemente a ver o bem em tudo, pensamentos altruístas, são as verdadeiras portas do céu. Alimentar diariamente pensamentos pacíficos para com todas as criaturas trará paz em abundância para quem assim fizer. Pensamento e propósito. O homem deve conceber no seu coração um objetivo legítimo e partir ao seu alcance. Deve fazer desse objetivo o ponto central dos seus pensamentos. Enquanto o pensamento não estiver relacionado com um propósito, não haverá realização inteligente. A maioria das pessoas deixa que o barco do pensamento flutue, à deriva, no oceano da vida. A ausência de propósito é um vício, e esse deambular não pode manter-se para aqueles que querem afastar-se da catástrofe e da ruína. Aqueles que não têm um propósito central na vida tornam-se presas fáceis de preocupações mesquinhas, medos, problemas e autocomiseração, todos eles sinais de fraqueza que, tal como os pecados deliberadamente planeados, embora por uma via diferente, conduzem ao fracasso, à infelicidade e à perda, pois a fraqueza não pode perseverar num universo movido pela energia. O homem deve conceber no seu coração um objetivo legítimo e partir ao seu alcance. Deve fazer desse objetivo o ponto central dos seus pensamentos. Pode tomar a forma de um ideal espiritual ou pode ser um objeto terreno, de acordo com a sua natureza nesse momento. Mas, seja o que for, deverá concentrar firmemente a sua força mental sobre o objetivo a que se propôs. Deverá fazer desse propósito o seu dever supremo e deve dedicar-se à sua realização, não permitindo que os seus pensamentos se desviem para fantasias efêmeras, desejos e imaginações. Esta é a estrada real para o autocontrolo e o verdadeiro foco mental. Mesmo que falhe uma ou outra vez na realização do seu propósito, como necessariamente acontecerá até a fraqueza ser superada, a força de caráter adquirida será a medida do seu verdadeiro sucesso, criando um ponto de partida para o seu poder e triunfos futuros. Aqueles que não estão preparados para aprender um propósito maior devem focar os seus pensamentos no desempenho irrepreensível do seu dever, independentemente de quão insignificante a sua tarefa possa parecer. Só assim poderá reunir e focar os pensamentos e desenvolver a firmeza e a energia. Conseguindo-o, não haverá nada que não possa atingir. A alma mais fraca, reconhecendo a sua própria fraqueza e acreditando nesta verdade de que a força só pode ser desenvolvida com esforço e prática, irá então empenhar-se, adicionando esforço ao esforço.
paciência à paciência e força à força. Nunca deixará de se desenvolver e, por fim, crescerá divinamente poderosa. Da mesma forma que alguém fisicamente fraco se pode tornar forte através de um treino cuidado e paciente, também alguém de fracos pensamentos pode torná-los fortes exercitando-se no correto pensar. Repudiar a falta de objetivos e a fraqueza e começar a pensar com um firme propósito significa enverdar nas fileiras dos mais fortes, aqueles que apenas veem no fracasso um caminho para o sucesso, que se adequam a qualquer situação, que pensam de forma poderosa, que arriscam sem medos e que atingem os objetivos com mestria. Tendo definido o nosso propósito, devemos traçar mentalmente um caminho direto para o alcançar, não desviando o olhar nem para a direita nem para a esquerda. Dúvidas e medos deverão ser rigorosamente excluídos. São elementos desintegradores que quebram a linha reta do esforço, tornando-a sinuosa, ineficaz e dispensável. Pensamentos duvidosos e cobardes nunca alcançaram coisa alguma, nem poderiam. Conduzem sempre ao fracasso. Propósito, energia, poder de realização e pensamentos firmes cessam quando a dúvida e o medo se instalam. A vontade de realização nasce da noção daquilo que conseguimos fazer. A dúvida e o medo são os maiores inimigos do conhecimento, e quem os estimula, quem não os destrói, frustra-se a cada passo. Aquele que conquistar a dúvida e o medo terá derrotado o fracasso. Cada pensamento dessa pessoa é um poderoso aliado, e todas as dificuldades são corajosamente enfrentadas e sabiamente superadas. Os seus propósitos são plantados no tempo certo, florescendo e dando frutos que não caem prematuramente por terra. Aquele que conquistar a dúvida e o medo terá derrotado o fracasso. Cada pensamento dessa pessoa é um poderoso aliado, e todas as dificuldades são corajosamente enfrentadas e sabiamente superadas. O pensamento destemido, aliado a um propósito, transforma-se em força criativa. Aquele que sabe disto está pronto para se tornar em algo superior e mais poderoso do que um mero conjunto de pensamentos vacilantes e sensações irresolutas. Aquele que o faz torna-se o detentor consciente e inteligente dos seus poderes mentais. A importância do pensamento nas concretizações de objetivos. Uma pessoa forte não consegue ajudar alguém mais fraco, a menos que o fraco deseje ser ajudado. Ainda assim, é o fraco que tem de se tornar forte. Tudo o que alcançamos e tudo o que não conseguimos alcançar é o resultado direto dos nossos próprios pensamentos. Num universo ordenado de forma justa, onde a perda de equilíbrio significaria destruição total, a responsabilidade individual tem de ser absoluta. A fraqueza e a força de alguém, a pureza ou impureza, são do próprio e não de outra pessoa. São provocadas por ti e não por outro, e apenas podem ser alteradas por ti e nunca por terceiros. A tua condição também é tua e não de outra pessoa. O teu sofrimento e a tua felicidade desenvolvem-se a partir do teu interior. Aquilo que pensas é aquilo que és. Da forma que continuares a pensar é como irás permanecer. Uma pessoa forte não consegue ajudar alguém mais fraco, a menos que o fraco deseje ser ajudado. Ainda assim, é o fraco que tem de se tornar forte. Deverá desenvolver, pelos próprios esforços, a força que admira no outro. Ninguém, a não ser ele mesmo, pode alterar a sua condição. É comum dizer-se e pensar-se que muitos são oprimidos porque existe um opressor. Odiemos o opressor. Contudo, atualmente, há uma crescente tendência para reverter este tipo de julgamento e afirmar que alguém é opressor porque muitos são oprimidos. Desprezemos os oprimidos. A verdade é que tanto o opressor como o oprimido participam na ignorância e, embora pareçam atormentar-se um ao outro,
na realidade, atormentam-se a si mesmos. Um conhecimento perfeito reconhece o efeito da lei na fraqueza do oprimido e no poder erradamente aplicado do opressor. Um amor perfeito, vendo o sofrimento que ambas as condições acarretam, não condena nenhum deles. Uma compaixão perfeita abraça tanto o opressor como o oprimido. Aquele que tiver vencido a fraqueza e afastado todos os pensamentos egoístas não faz parte dos opressores nem dos oprimidos. É livre. Só conseguimos erguer-nos, ter êxito e ser bem-sucedidos elevando os nossos pensamentos. Apenas permanecerá fraco, desprezível e miserável aquele que se recusar a elevar os pensamentos. Antes de poder alcançar o que quer que seja, mesmo ao nível material, o homem tem de elevar os seus pensamentos acima da indulgência animal e subserviente. Contudo, e para ser bem-sucedido, não deverá desistir por completo dos seus instintos primários e do egoísmo natural. Mas uma boa parte, pelo menos, deve ser sacrificada. Alguém cujo primeiro pensamento é a satisfação dos desejos primários não conseguirá pensar com clareza nem planear metodicamente. Não será capaz de identificar nem desenvolver os seus recursos latentes e falhará em qualquer empreendimento. Não tendo começado a controlar corajosamente os seus pensamentos, não estará em posição para gerir quaisquer assuntos nem adotar responsabilidades sérias. Não está preparado para agir de forma independente, para se manter autónomo. Está apenas limitado pelos pensamentos que escolhe. Não pode haver progresso nem conquistas sem sacrifício. O sucesso terreno de uma pessoa será proporcional ao que ela for capaz de sacrificar dos seus pensamentos instintivos e confusos, e ao quanto ela conseguir focar a mente em prol dos seus planos e em favor das suas resoluções e autoconfiança. Quanto mais elevar os seus pensamentos, quanto mais firmes, corretos e justos eles se tornarem, maior será o sucesso e mais felizes e duradouras as suas conquistas. O universo não favorece o ganancioso, o desonesto, o perverso, embora efêmera e aparentemente assim possa parecer. Ajuda os honestos, os generosos, os magnânimos. Todos os grandes mestres de todas as eras o proclamaram de diferentes formas. E para conhecer e comprovar esta realidade, o homem apenas tem de persistir em tornar-se cada vez mais virtuoso pela elevação dos seus pensamentos. As conquistas intelectuais resultam de um pensamento consagrado à busca do conhecimento, da beleza e da verdade, tanto na vida como na natureza. Essas conquistas, por vezes, podem surgir associadas à vaidade e à ambição, não sendo fruto dessas características, mas antes o resultado natural de um longo e árduo esforço e de pensamentos puros e altruístas. As conquistas espirituais são a consequência de aspirações sagradas. Aquele que cria de forma constante pensamentos nobres e elevados, que vive em tudo o que é puro e desinteressado, irá, com a mesma certeza com que o sol atinge o seu zénite e a lua a sua plenitude, tornar-se sábio e nobre no caráter, atingindo uma posição de influência e bem-aventurança. Seja que tipo for, uma conquista é a coroa do esforço, o diadema do pensamento. Através do autocontrolo, do desígnio, da pureza, da retidão e do pensamento bem direcionado, o homem eleva-se. Movido pelo animalesco, pela indolência, pela impureza, pela corrupção e pela confusão do pensamento, o homem sucumbe. Podemos até atingir o maior sucesso do mundo e chegar aos mais elevados picos do plano espiritual. Mas cair de novo na pequenez e na miséria se permitirmos pensamentos arrogantes, egoístas e corruptos nos dominem. As vitórias alcançadas pelo pensamento correto só se conseguem manter se nos mantivermos vigilantes. Quando o sucesso parece estar assegurado, muitos cedem e voltam a cair rapidamente no fracasso. Podemos até atingir o maior sucesso do mundo e chegar aos mais elevados picos do plano espiritual, mas cair de novo na pequenez e na miséria se permitirmos que pensamentos arrogantes, egoístas e corruptos nos dominem. Todas as conquistas
sejam do mundo dos negócios, do plano intelectual ou do âmbito espiritual, são resultado do pensamento firmemente direcionado. São geridas pela mesma lei e são fruto do mesmo método. A diferença reside no objetivo que visam realizar. Aquele que pouco ambiciona, pouco terá de sacrificar. O que muito ambiciona, muito terá de sacrificar. Aquele que ambiciona a excelência terá de se submeter a enormes sacrifícios. Visões e ideais. Aquele que acalenta no seu coração uma visão bela, um ideal elevado, um dia irá alcançá-los. Os sonhadores são os salvadores do mundo. Tal como o mundo visível é sustentado pelo mundo invisível, também o homem, através de todas as suas provações, pecados e sórdidas inclinações, é alimentado pelas belas visões dos sonhadores solitários. A humanidade não pode esquecer os seus sonhadores. Não pode permitir que os seus ideais esmoreçam e acabem por morrer. Vive segundo esses ideais e reconhece neles a realidade que um dia há de ser capaz de ver e conhecer. Compositor, escultor, pintor, poeta, profeta, sábio, são estes os criadores do novo mundo, os arquitetos do céu. O mundo é maravilhoso porque eles viveram aqui. Sem eles, a humanidade trabalhadora desapareceria. Aquele que acalenta no seu coração uma visão bela, um ideal elevado, um dia irá alcançá-los. Colombo cultivou uma visão de outro mundo e descobriu. Copérnico fomentou a visão de uma multiplicidade de mundos e um universo mais amplo e revelou-os. Buda contemplou a visão de um mundo espiritual de beleza imaculada e de paz perfeita e alcançou-o. Alimenta as tuas visões. Valoriza os teus ideais. Estima a música que te emociona, o encanto que se gera na tua mente, a beleza que envolve os teus pensamentos mais puros, pois deles nascerão condições maravilhosas. Todo um ambiente celestial. A partir daí, se te mantiveres fiel a esses princípios, o teu mundo será finalmente edificado. Querer é conseguir, aspirar é alcançar. Os desejos mais básicos do homem devem receber total gratificação e as mais puras aspirações de definhar por falta de sustento? Essa não é a lei. Essa ordem das coisas nunca poderá levar ao pede e receberás. Sonha em grande. Aquilo com que sonhares será aquilo em que te irás tornar. A tua visão é a promessa de que um dia serás. O teu ideal é a profecia daquilo que, no final, te irás revelar. No início e durante algum tempo, a maior conquista foi um sonho. O carvalho dorme dentro da bolota. A ave espera dentro do ovo. E na mais elevada visão da alma, um anjo agita-se ao despertar. Os sonhos são os rebentos das realidades. As tuas circunstâncias de vida podem não ser agradáveis, mas não permanecerão assim por muito tempo se descobrires um ideal e lutares para o alcançar. Não podes fazer uma viagem interna se estiveres parado no exterior. Imagine-se um jovem duramente esmagado pela pobreza e pelo trabalho, confinado durante longas horas a uma oficina insalubre, analfabeto e desprovido de qualquer forma de educação e de requinte. Esse jovem sonha com coisas melhores. Pensa em educação e inteligência, requinte, elegância e beleza. Imagina e constrói mentalmente uma condição de vida ideal. A visão de uma liberdade mais ampla e de um maior alcance domina-lhe os pensamentos. A inquietação estimula-o para a ação e ele usa todo o tempo livre e todos os meios que dispõe, por mais pequenos que sejam, para desenvolver os seus poderes e recursos latentes. A sua mente modificar-se-á de tal forma que, em pouco tempo, a sombria oficina já não o irá reter.
De tal forma se terá desarmonizado com a sua mentalidade que abandonará a sua vida, tal como uma peça de roupa que se despe e se põe de parte. E, perante o surgimento das novas oportunidades que ocorrerá no âmbito dos seus poderes em expansão, ele abandoná-la-á para sempre. Anos mais tarde, veremos esse jovem transformado num homem adulto e maduro. Vamos encontrá-lo já senhor de certas forças mentais que utiliza de forma influente por todo o mundo, com um poder quase inigualável. Nas suas mãos segura as rédeas das responsabilidades gigantes. Ele fala e, maravilhosamente, vidas transformam-se. Homens e mulheres bebem-lhe as palavras e transformam as suas índoles e, tal como o Sol, ele torna-se no eixo central luminoso em torno do qual giram inúmeros destinos. Concretizou a visão da sua juventude. Fundiu-se com o seu ideal. E tu também, caro leitor, irás concretizar a visão, não o desejo inútil, do teu coração. Seja simples ou grandiosa, ou uma mistura de ambas, pois irás sempre gravitar em direção àquilo que secretamente mais amas. Nas tuas mãos serão colocados os exatos resultados dos teus pensamentos. Irás receber exatamente aquilo que mereces, nem mais, nem menos. Seja qual for o ambiente em que atualmente vives, irás cair, manter-te ou erguer-te com os teus pensamentos, a tua visão, o teu ideal. Vais tornar-te tão pequeno quanto o desejo que te controla, tão grandioso quanto a aspiração que te domina. Nas belas palavras de Stanton Kirkham Davis, podes até estar a fazer as tuas contas e de repente dares contigo a sair pela porta que durante tanto tempo te pareceu a barreira dos teus ideais e deparaste com uma audiência. A caneta ainda atrás da tua orelha e os teus dedos manchados de tinta. E então, aí, nesse momento, começarás a derramar a torrente da tua inspiração. Podes ver-te a pastorar ovelhas e, no segundo seguinte, a deambular pela cidade, bucólico e boquiaberto. Vais vaguear sob a orientação intrépida do espírito no ateliê do mestre e, após algum tempo, ele dir-te-á: não tenho mais nada para te ensinar. Agora, tu, que ainda há pouco sonhavas com coisas grandiosas enquanto guardavas as ovelhas, tornaste-te no mestre. Deves deixar de lado o serrote e a plaina para assumir a regeneração do mundo. Nas tuas mãos serão colocados os exatos resultados dos teus pensamentos. Irás receber exatamente aquilo que mereces, nem mais, nem menos. Aqueles que não pensam, os ignorantes e os indolentes, ao vislumbrarem apenas os efeitos aparentes das coisas e não as próprias coisas, falam de sorte, de fortuna e de acaso. Ao verem alguém enriquecer, dizem: que sorte que ele tem. Ao verificarem que um outro indivíduo se torna um intelectual, exclamam: que privilegiado que ele é. E ao notarem o caráter virtuoso de outro e a sua extrema influência, comentam: como a sorte o beneficia a toda a hora. Eles não veem as provações, fracassos e batalhas que essas pessoas enfrentaram voluntariamente para atingirem as suas conquistas. Não sabem os sacrifícios que fizeram, os esforços destemidos que levaram a cabo, a fé que exerceram, como conseguiram superar o aparentemente intransponível e realizaram a visão dos seus corações. Eles não conhecem a escuridão e as mágoas, veem apenas a luz e a alegria e chamam-lhe sorte. Não veem a longa e árdua jornada, apenas retêm o prazer do objetivo alcançado e chamam-lhe boa fortuna. Não entendem o processo, apenas percebem o resultado e chamam-lhe acaso. Em todas as atividades humanas existem esforços e existem resultados. E a intensidade do esforço é a medida do resultado. O acaso não existe. Dons, poderes, bens materiais, intelectuais e espirituais são o fruto do esforço. São pensamentos concluídos, objetivos atingidos, visões realizadas. A visão que glorificas na tua mente, o ideal que acalentas no teu coração, é com isso que construirás a tua vida. É nisso que te tornarás.
Serenidade. A pessoa forte e calma é sempre amada e respeitada. É como uma árvore que espalha a sua sombra numa terra sedenta. A tranquilidade da mente é uma das mais belas joias da sabedoria. É o resultado de um longo e paciente esforço de autocontrolo. A sua presença é um indicador de experiência amadurecida e de um conhecimento para lá do mais comum das leis e dos modos de operar do pensamento. A pessoa torna-se calma à medida que se vai entendendo a si mesma e se vê como um ser pensante em evolução, pois esse conhecimento exige a compreensão dos outros como resultado do pensamento. E, à medida que desenvolve o entendimento correto e que vê cada vez mais claramente as relações internas das coisas pela ação de causa e efeito, deixa de se enfurecer, de se preocupar e de se lamentar, e permanece equilibrada, firme e serena. A pessoa calma, tendo aprendido a governar-se a si própria, sabe como se adaptar aos outros. E eles, por sua vez, respeitam a sua força espiritual e sentem que podem aprender com ela e nela confiar. Quanto mais tranquilo alguém se torna, maior é o seu sucesso, a sua influência e o seu potencial para o bem. Mesmo o mais comum dos homens de negócios verá os seus empreendimentos prosperarem à medida que vai desenvolvendo um maior autocontrolo e serenidade, pois as pessoas vão sempre preferir lidar com alguém cujo comportamento é forte e estável. A pessoa forte e calma é sempre amada e respeitada. É como uma árvore que espalha a sua sombra numa terra sedenta ou uma rocha acolhedora no meio de uma tempestade. Quem não admira um coração tranquilo, uma vida doce e equilibrada? Não interessa se chove ou se faz sol, ou que mudanças estão destinadas àqueles que possuem essas bênçãos, já que eles são sempre doces, serenos e calmos. Essa requintada forma de caráter a que chamamos de serenidade é a última lição da cultura, o frutificar da alma. É tão preciosa quanto a sabedoria, mais desejada do que o ouro, sim, do que o mais fino ouro. Quão insignificante parece a mera busca pelo dinheiro quando comparada com uma vida serena, que habita o oceano da verdade debaixo das ondas, a salvo do alcance das tempestades, na calma eterna. Quantas pessoas conhecemos que tornam as suas vidas amargas, que arruinam tudo o que é doce e belo, com temperamentos explosivos, que destroem o equilíbrio de caráter, que envenenam o próprio sangue? É uma importante questão para saber se a maioria das pessoas não arruína as suas vidas e não destrói a sua felicidade por falta de autocontrolo. São tão poucos aqueles que encontramos na vida e que são bem equilibrados, que detêm a requintada elegância de um caráter completo e aprimorado. Sim, a humanidade avança com paixão desenfreada, tumultua-se sob um desgovernado sofrimento, deixa-se fustigar pelos vendavais da ansiedade e da dúvida. Apenas o indivíduo sensato, aquele cujos pensamentos são puros e ponderados, consegue que os ventos e tempestades da alma lhe obedeçam. Almas tempestuosas, onde quer que estejam, sejam quais forem as condições em que vivem, saibam disto. No oceano da vida, as ilhas da bem-aventurança sorriem-vos e as praias ensolaradas do vosso ideal aguardam a vossa chegada. Segurem com mão firme o leme do pensamento. Na embarcação da vossa alma repousa o mestre que a comanda. Ele está apenas adormecido. Despertem-no. Autocontrolo é força. Pensamento digno é mestria. Serenidade é poder. Digam aos vossos corações: fiquem em paz. Autocontrolo é força. Pensamento digno é mestria. Serenidade é poder.